Graça em Cristo Jesus. É bom estarmos aqui, mais uma vez, para a meditação na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar sobre Romanos 14, versículo 9, que diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Hoje, no Brasil inteiro, dia 2 de novembro, é chamado Dia de Finados. Hoje, muitos estão indo ao cemitério para relembrar os seus mortos, para reverenciar os seus mortos. Mas uma coisa interessante, quando nós pensamos em mortos, aqueles que nos deixaram, queridos, amados, nós devemos lembrar também de alguém que morreu. Quem morreu? O texto diz: Cristo morreu. Cristo morreu. E uma das coisas que nós pais, às vezes, pensamos e às vezes desejamos, é que os nossos filhos jamais morram. A morte de alguém tão querido ou querida nos traz um sofrimento muito grande emocional. Eu fico pensando e analisando. Por que Deus, o Pai, deixou o seu filho morrer? Nenhum de nós jamais deixaríamos. Nós faríamos de tudo que estiver ao nosso alcance para que o nosso filho não morresse. E agora, por que Deus deixou o seu filho morrer? E alguns até perguntam: que Deus é esse? Que tem todo o poder nos céus e na terra, capaz de mover todas as coisas, capaz de curar, capaz de ressuscitar, como ressuscitou Lázaro, capaz de abrir o Mar Vermelho, capaz de dar a Israel grandes vitórias. Por que ele não interveio vendo seu filho sofrer? Bom, para responder isso, nós temos que pensar um pouco também em nós. Todos nós vamos morrer. Todos nós, segundo a palavra de Deus, não só vamos ter essa morte física, mas também a morte espiritual. E a morte espiritual é pior do que a morte física, porque a morte física é só um apagar do nosso organismo completo, um fechar dos olhos e deixar essa existência terrestre. Mas a morte espiritual não é só isso. Após a morte física, diz Hebreus, que segue-se o juízo de Deus. Isso significa que após morrermos, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, como diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. E lá todos nós seremos julgados. E se acaso não tivermos recebido o Senhor Jesus, nós sofreremos a segunda morte. E a segunda morte a Bíblia chama de inferno. E isso é algo terrível. Está totalmente separado de Deus. Estamos no sofrimento eterno, eternamente, como diz a palavra, sem podermos livrar daquilo. As nossas escolhas aqui nessa terra podem nos levar eternamente a sofrer. Então, a gente fica a pensar, por que o Pai deixou o seu Filho Jesus morrer? E a Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Aqui que está. Existe algo muito mais significativo, algo muito maior do que nós imaginamos na morte de Cristo. E uma das coisas é Deus provando o seu amor por nós. Deus prova o seu amor por nós de uma maneira muito dolorosa para o Filho dele. Mas esta foi a única maneira. Porque a única coisa capaz de tirar os nossos pecados, nos dá uma purificação, uma justificação, uma santificação, uma adoção como filhos de Deus, é a morte de Jesus. O salário do pecado é a morte. E Jesus tinha que morrer a nossa morte.
Na realidade, quando hoje lembramos dos mortos, nós temos que lembrar que houve um morto, uma pessoa que morreu a nossa morte. E essa pessoa é Jesus. Ele, Jesus, passou pela morte para nos trazer a purificação dos nossos pecados, para nos resgatar a dignidade que havia antes de Adão, para nos tornarmos verdadeiramente agora resgatados do pecado para ser filhos de Deus. 1 Coríntios 15:3 diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu não foi por causa dos pecados dele. Cristo morreu por causa do seu pecado, do meu pecado, por causa do pecado da humanidade. Aí a palavra de Deus também nos diz em 1 Pedro 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, nós, para conduzir-vos a Deus. Aí é que está o segredo. A morte de Cristo era exatamente a maneira de nos conduzir a Deus, a maneira do bom pastor Jesus nos levar, nos conduzir as suas ovelhas até o Pai, ao aprisco celestial, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O Senhor Jesus foi morto na carne, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou dos mortos. O Pai que permitiu seu Filho morrer foi aquele que pelo Espírito o ressuscita dos mortos, e ele está sentado à destra de Deus esperando cada um de nós. Por isso, meu amado, ao pensarmos nos dias dos mortos, vamos pensar naquele que morreu. Vamos reverenciar verdadeiramente quem merece ser reverenciado, Jesus Cristo. Porque essa morte que muitos viveram, essa morte, ela vai acabar. A Bíblia diz que a morte foi vencida por Cristo. O aguilhão, aquilo que nos prende diante da morte, é vencido por Cristo. E a morte não mais existirá. Então, meu querido, a Bíblia diz assim também para nós em Romanos 14:8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Enquanto você está vivo aqui nessa terra, viva a sua vida para Cristo. Aí ele diz, e se morrermos? Para o Senhor morremos. Se você tem Jesus Cristo, quando você morrer, você morre para o Senhor. Você morre para a vida que Deus tem para você na eternidade. Assim, Paulo conclui, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se você tem Jesus, você é do Senhor. Aqui você é do Senhor. E se morrer, você é do Senhor. Isso é chamado viva a esperança. A esperança de um Deus que nos tem, e a esperança se morrermos, que vamos estar para sempre com o Senhor. Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Mas ele diz, e o morrer? É lucro. É isso que nós crentes temos que entender. A morte para nós é lucro. A morte para nós não é perda. A morte para nós é lucro, porque nos leva para o Pai. Que Deus te abençoe e que você possa viver para Deus e possa se alegrar, mesmo diante da morte, porque é lucro para cada um de nós. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau.